Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou a Tassiana Tânia, especialista em investimentos do Banco do Brasil. E no episódio dessa segunda-feira, 27 de outubro de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, nos Estados Unidos a semana foi marcada por incertezas nas relações comerciais com a China. Diante da possibilidade de a China manter as restrições à exportação de terras raras, o governo Trump declarou que estava estudando limitar a exportação de uma ampla gama de softwares essenciais para o país asiático. No entanto, a informação de que o presidente americano irá se encontrar com o presidente chinês na próxima quinta-feira, dia 30, ao finalizar sua viagem pela Ásia, trouxe alívio para os mercados. Além disso, a paralisação do governo se estendeu por mais uma semana devido ao impasse entre democratas e republicanos. E após quase um mês sem divulgação de dados devido à paralisação dos Estados Unidos, o CPI foi publicado, registrando alta de 0,3%, abaixo da estimativa de 0,4%. No campo geopolítico, os Estados Unidos anunciaram sanções contra as maiores empresas petrolíferas da Rússia, intensificando a pressão sobre Vladimir Putin para encerrar a guerra na Ucrânia. Em resposta, Putin afirmou que as sanções terão impacto limitado na economia russa, mas alertou que uma redução significativa da oferta de petróleo russo no mercado global pode elevar os preços e substituir esse petróleo levará tempo. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, as atenções se voltam para a reunião do FONC, prevista para a próxima quarta-feira, dia 29, com expectativa de continuidade do ciclo de flexibilização monetária, já que os dirigentes demonstram preocupação com o enfraquecimento do mercado de trabalho. Além disso, os investidores estarão atentos à coletiva de imprensa de Powell, buscando calibrar suas expectativas sobre o ritmo de flexibilização da política monetária do Fed em um cenário marcado pela ausência de atualização dos dados econômicos, devido à paralisação do governo que já dura semanas. Na zona do euro, o destaque será a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que deve manter as taxas de juros inalteradas em 2%. No Japão, será anunciada a decisão de política monetária do BOJ, cuja expectativa majoritária é de manutenção do atual patamar de juros de 0,5% ao ano. E no Brasil, como foi a semana? A prévia da inflação de outubro, IPCA 15, apresentou alta de 0,18%, ficando abaixo da taxa registrada em setembro, de 0,48%. E da mediana de mercado da pesquisa Bloomberg, de 0,21%. No ano, o indicador acumula alta de 3,94% e nos últimos 12 meses, a variação foi de 4,94%. O grupo Transportes foi o principal responsável pelo impacto no índice deste mês, com alta de 0,41%, revertendo a queda de 0,25% em setembro. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou no Fórum Econômico Indonésia-Brasil que as expectativas ainda estão fora da meta, mas que há um processo de desaceleração da inflação. Reiterou na sequência que, para produzir essa convergência, o cenário atual demanda que a taxa de juros permaneça em um nível elevado e restritivo por um período prolongado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal encaminhará 2 projetos ao Congresso voltados a compensar a medida provisória alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, derrubada pela Câmara. Um projeto vai tratar da revisão de despesas e outro abordará a tributação de fintechs e plataformas de apostas. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Na agenda de indicadores, o destaque fica para os dados do mercado de trabalho, CAGED e PNAD contínua, além da inflação ao produtor e dados fiscais. Já no campo corporativo, começa a divulgação dos resultados do setor financeiro, entre outros. No início da semana, os investidores devem focar nos desdobramentos do encontro entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente americano Donald Trump, ocorrido no domingo, dia 26, na Malásia. Apesar de não ter sido anunciado um acordo para a questão tarifária, o encontro deve gerar repercussão positiva para os mercados devido ao tom amistoso da reunião. E como tudo isso impacta e impactou na nossa busca pela meta atuarial?
Diante das expectativas de manutenção da trajetória de cortes nas taxas de juros pelo Fed neste ano, esperamos que a semana seja marcada pela queda das taxas dos Treasuries, acompanhada pela desvalorização global do dólar e alta nas bolsas, impulsionadas pelo corte nas taxas de juros americana e pelos resultados corporativos. Já em relação aos ativos locais, a curva de juros tende a devolver prêmios, influenciada pela depreciação do dólar, e o Ibovespa tende a se valorizar, acompanhando as bolsas globais e commodities, além da influência da temporada de balanços. Reforçamos as estratégias de alocação mais conservadoras, tendo em vista a proximidade do final do ano, com destaque para os ativos indexados ao CDI. Nossas principais recomendações seguem sendo o BB Renda Fixa Previdenciário, referenciado DI Perfil, e o BB Renda Fixa Corporate Bancos, ambos do artigo 73A, bem como a alocação em crédito privado atrelado ao CDI, com destaque para o BB Espelho Régia Institucional Equilíbrio 30, enquadrado como um 75B. Apesar das incertezas, para o longo prazo seguimos positivos em papéis indexados à inflação, que mantêm um patamar de rendimentos reais bastante atrativo, bem como ativos pré-fixados para alocações mais curtas, tendo em vista o nível de rendimento nominal. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com o seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo dos RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.